em algum lugar no Motaverso. Sinta a pressão, neném. Fala galera, está começando mais um Bioteco, aquele seu podcast que junta assuntos de biologia e uma conversa de boteco. Quem vos fala é o seu host, Gabriel Albuquerque, sejam todos bem-vindos ao Bioteco de número 31. Hoje vamos falar sobre um tema que está dentro da biossegurança, e aliás, biossegurança é um tema esse que esteve muito hypado nos últimos anos por causa do aparecimento da pandemia. E dentro desse tema, a gente vai falar sobre os riscos físicos ou químicos, mais especificamente com enfoque no câncer ocupacional. Para falar sobre esse tema para vocês hoje, eu trouxe 5 convidados especiais, ambos universitários da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, alunos do nosso ilustre doutor, professor Fábio Mota, que leciona a disciplina de biossegurança na UFDPAR. Bom, gente, lhes introduzo Benedito Alves, Bianca Dourado, Gabriela Marta, Carlos Arthur e Lara Emily. E aí, galerinha? E aí, gente? Oi, pessoal. Dado as cerimônias de abertura, vamos para o podcast. Bom, gente, vou começar o podcast com uma pergunta para os nossos convidados, mais voltados para o que é o câncer de fato, porque algumas pessoas ainda aí de casa não têm uma vaga noção do que é o câncer, mas ainda acredito que de uma forma abstrata. Eu gostaria que os meninos aqui pudessem reforçar o que é de fato o câncer. Bom, eu sou o Benedito e eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre isso. Câncer é uma palavra que nós vamos usar para nos referir a um conjunto de doenças que vão se caracterizar pela proliferação anormal de algumas células. O câncer ele vai surgir por causa de algumas mutações no DNA, principalmente nos genes que controlam o ciclo celular. Nas células normais, durante o ciclo celular, a célula vai passar por alguns pontos de verificação, que vão determinar se ela pode continuar o ciclo celular ou não. Se por acaso tiver algum erro, a célula vai ser obrigada a corrigir esse erro para poder seguir o ciclo celular. Em células cancerosas, esses pontos de verificação, eles acabam falhando e a célula continua se dividindo de forma descontrolada, dando origem, né, na maioria dos casos, um tumor. Mas por que eu digo na maioria dos casos? Porque nós temos o exemplo da leucemia, que é um câncer no sangue, e que ela raramente vai apresentar algum tipo de tumor. Por falar em tumores, a gente se escuta muito falar sobre tumores malignos e benignos, e foi até interessante você falar dessa questão dos tumores, que nem todo câncer de fato vai apresentar um tumor. É bastante interessante, porque a gente sempre tem isso na cabeça de que, quando se fala em câncer, já associa a algum tumor. E voltando à pergunta que eu comecei, no início da minha fala, como é que se dá essa diferença de um tumor maligno para um tumor benigno? Bom, o tumor benigno, ele não vai ser benigno porque ele vai te trazer algo bom, tá? Ele vai te trazer alguns prejuízos, mas diferente dos tumores malignos, ele não vai ter a capacidade de se espalhar para outras partes do corpo, que é o que a gente vai chamar de metástase. A metástase, ela explica o porquê de, por exemplo, um câncer que começou lá no pulmão, ele ir parar, por exemplo, no intestino. É interessante tu falar isso, porque também se tem uma noção de que, é benigno, então não vai fazer mal. É interessante essa tua fala da diferença entre elas. E introduzindo uma pergunta a essa questão de tumor, como é que faz? Quais são os fatores que levam ao surgimento de um tumor e do câncer em si? Bom, a gente tem que ter em mente que o câncer ele é uma doença multifatorial. Então, não vai depender somente de fatores genéticos, mas também de fatores ambientais. E um dos principais fatores é o envelhecimento, porque a gente sabe que o nosso sistema de duplicação do DNA, ele não é perfeito. Então, em algum momento, vai acabar deixando passar alguma mutação. E aí você imagina uma pessoa que já tem uma certa idade, que acumulou mutações por muito tempo,
Então, ela vai estar mais propensa a realmente desenvolver um câncer, porque ela pode ter, por exemplo, o sistema imunológico mais debilitado. Outro fator é a herança genética, porque é isso que vai explicar o porquê de algumas pessoas elas terem mais chances de desenvolver o câncer do que outras, porque a gente sabe, né, que tem aquela questão de se já teve um caso na família, pode ser que isso venha a acontecer de novo. E o maior exemplo é o da Angelina Jolie, que, por exemplo, ela resolveu retirar as mamas, né, porque já tinha havido alguns casos de câncer de mama na família dela. Então, ela preferiu retirar para que isso não viesse a acontecer com ela também. E claro que vão ter os fatores ambientais, como, por exemplo, o tabaco, né, que pode fazer com que a pessoa desenvolva o câncer de pulmão, ou, por exemplo, a exposição ao sol, que vai causar o câncer de pele. Pode vir a causar, na verdade. Radiação também é um fator ambiental que pode desencadear um câncer. E por falar em radiação, eu não sei se vocês já ouviram falar em um filme chamado Sangue de Bárbaros. Alguém já ouviu falar? Cara, esse filme eu já ouvi falar. Eu coloquei até ele na minha lista de próximos filmes que ia assistir, mas acabei não assistindo ele ainda. Eu já Pode, nunca ouvi falar. tu pode explicar pra galerinha de casa que é esse filme, mas por favor, sem spoilers, tá bom? Não vou dar spoiler, só vou contar o que aconteceu. Então, ele é um filme bastante antigo, que ele foi gravado em um deserto, lá nos Estados Unidos. E no local que ele foi gravado, já tinha acontecido alguns testes nucleares. Claro que na época houve uma comissão que assegurou que aquele local ele era seguro para fazer a gravação e etc. Mas um tempo depois que o filme foi gravado, as pessoas que estavam envolvidas ali na produção, elas acabaram desenvolvendo algum tipo de câncer. Inclusive, o ator principal, ele acabou morrendo por causa disso. Cara, que louco isso, né? Porque o cara foi só gravar um filme e ainda asseguraram que o local estava seguro. E aí a gente vê a falta de uma, um bom procedimento de biossegurança no local, de averiguar corretamente, se realmente avaliar todos os riscos. Isso acabaram deixando passar. Como a gente já viu o conceito do câncer, já quero partir desse gancho para a gente debater quais são essas outras aplicações que o câncer tem. Que, por exemplo, a gente vê muito falar do câncer, mas só, por exemplo, no indivíduo, o câncer ele tem aplicações em outras áreas? Se tiver, por favor, se vocês puderem responder. Gabriel, você tocou num assunto muito importante e que a gente vê que ainda é pouco debatido, apesar, né, do maior desenvolvimento dessa comunicação entre, né, profissionais e pessoas também. Relacionando principalmente com a parte socioeconômica, uma curiosidade é que por mais que o câncer ele seja um problema, né, de saúde pública em todos os tipos de países, geralmente, mais de 70% de todas as mortes causadas por essa doença ela ocorre nos países subdesenvolvidos. Então, a partir desse caráter desigual de óbitos que a gente observa, podemos associar uma parte da incidência do câncer ao ambiente de trabalho, visto que em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, eles possuem um maior desafio em oferecer condições seguras, sabe, no trabalho. Também visto até pelo exemplo que o Benedito citou, sabe? Em alguns desses países, a biossegurança no trabalho, ela é deixada de lado, entendeu? Ela não é uma coisa tão importante como outros fatores. Então, além dos fatores enfatizados pelo Benedito, né, que são intrínsecos ao ser humano, essa relação de câncer, né, dessa doença e o trabalho, ela é uma realidade, sim, e que merece mais atenção. Então, pensando nisso, né, pensando nessa falta de discussão, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, que ele é bastante ativo aqui no país. Já ouviu, Gabriel, falar sobre ele? Sim. Então, esse instituto, por meio da área de vigilância do câncer relacionada ao trabalho e ao ambiente, juntamente com a Comprev e uma equipe multissistêmica, né, com experiência nas áreas de prevenção, assistência e vigilância do câncer, eles criaram as diretrizes para a vigilância do câncer relacionado ao trabalho. Essas diretrizes é um documento, ele é de distribuição gratuita, também pensando nessa parte socioeconômica, né, para todo mundo ter acesso a essa informação,
De acordo com esse documento, o câncer que possui relação com o trabalho, ele pode ser classificado de duas formas, sendo que cada classificação, ela recebe nomenclaturas diferentes. Eu não sei se vocês já souberam disso, porque é uma coisa assim muito desconhecida por todo mundo, essa classificação, sabe? Essa diferenciação. Não, nunca ouvi. Eu antes de preparar todo o roteiro para esse podcast, eu sinceramente associava o câncer, né, no que nós estamos falando, o câncer ocupacional, e o câncer relacionado ao trabalho, como se fosse a mesma coisa, mas eu vi sim que tinha uma diferença. Eu ia até pedir para você, se souber e puder, explicar para a galerinha qual é essa diferença. Sim, sim, eu posso sim fazer essa diferenciação. Vocês podem ficar um pouco confusos, né? Normal, porque elas são semelhantes, mas como eu disse, tem umas diferenças que são importantes da gente saber. Então, ó, quando existe relação direta da doença com condições de trabalho específicas, como, por exemplo, o desenvolvimento de osteosarcoma em radiologistas. Vocês sabem o que é osteosarcoma? Não, Bianca, eu ia até pedir para você explicar para a galera aí que está nos escutando que não tem uma noção do que é. Sim, é um nomezinho meio estranho, né? Não tão ouvido. Então, ó, gente, osteosarcoma é basicamente um câncer nos ossos, né? Falando assim por cima, que se apresenta geralmente por meio de tumores malignos, até, né, citados pelo Benedito. Então, dando esse exemplo do desenvolvimento de osteosarcoma em radiologistas, qual a primeira coisa que você pensa? É que ele talvez tenha sido influenciado por conta dessa exposição à radiação ionizante. Porque Então, está em contato direto, né? é exatamente um contato assim maior, sabe? Por mais tempo. E então, quando existe essa relação direta da doença com o trabalho, a nomenclatura é câncer ocupacional. Já diferenciando com a outra nomenclatura, quando o trabalho ele é uma causa necessária, geralmente ele é um atributo ou uma exposição que está associada a uma probabilidade, então não é uma coisa assim visualizada na hora, a nomenclatura adequada é câncer relacionado ao trabalho. E para você caracterizar certinho um câncer relacionado ao trabalho, basicamente é por meio de estudo epidemiológico para fazer essa relação direta, sabe? Porque não tá tão na cara. É basicamente isso, sabe? Essa diferenciação. Então, peraí, para ver se eu entendi e para ver se a galerinha de casa aí também entendeu. Então, o câncer ocupacional ele vai ser mais algo que o trabalhador vai estar em contato direto e o câncer relacionado ao trabalho vai ser algo mais de uma probabilidade, no caso. Sim, é uma parte disso também, mas é basicamente câncer ocupacional, relação direta da doença com condições de trabalho específicas, e câncer relacionado ao trabalho, ele já é um pouco mais difícil de ser notado, e o trabalho ele é geralmente um atributo, uma exposição relacionada a uma probabilidade, como você mesmo falou. E, para vocês terem um pouquinho da noção da amplitude disso tudo, estima-se que 26% do total de trabalhadores vítimas de doenças relacionadas ao trabalho no ano de 2015 morreu em decorrência do câncer. Então, a gente percebe que o câncer, sendo um problema só, ter tomado toda essa porcentagem é uma coisa bem grande, bem recorrente, né, que merece São atenção. números realmente muito expressivos. Sim. E a gente vê também que os países que mais sofrem com isso são justamente os países mais pobres, como até você tinha falado antes, os fatores tem relação também com fatores socioeconômicos, né? Isso. A gente consegue fazer, de certa forma, essa relação. Bastante interessante. Eu também ia perguntar para vocês, já que a gente viu que a gente tem essa aplicação do câncer relacionada ao ambiente do trabalho, eu ia perguntar quais são esses riscos, por exemplo, em ambiente do trabalho, que levam ao câncer ocupacional. Quais são esses riscos? Bom, essa parte eu respondo. Gente, aqui é a Gabriela. Tá, já foi definido a questão de câncer ocupacional. Ele é aquele causado pela exposição a agentes carcinogênicos que vão estar encontrados no ambiente de trabalho, causando uma interferência, mesmo depois que a pessoa foi exposta a esse agente. Bom, o câncer ocupacional, ele está relacionado a dois tipos de risco, o risco físico e químico. Mas por quê? Bom, a gente vai primeiro definir os riscos físicos e químicos. Os riscos físicos, eles vão ser aqueles relacionados à exposição do indivíduo a um tipo de energia
Então, eles vão ser provocados por essa exposição a essa energia. No ambiente de trabalho, esses riscos físicos podem estar presentes na forma de radiações ionizantes, como no caso da utilização de partículas alfa, beta e gama e raio-x, e não ionizantes, como da radiação UV, da luz visível e radiação infravermelha. Agora, falando mais específico, o grupo de trabalhadores que pode ser afetado por câncer ocupacional derivado de riscos físicos são aqueles que vão trabalhar em indústrias nucleares, próximos a equipamentos que emitam radiação, como os profissionais da área da saúde, que vão estar em salas que vão ser realizados procedimentos com máquinas de tomografia computadorizada, que, no caso, elas vão emitir radiação ionizante, os raios-x. Já agora, o risco químico, ele vai afetar aqueles profissionais que vão estar em contato, vão estar expostos a substâncias ou agentes químicos, como os agrotóxicos, compostos químicos da família dos alcenos, o benzeno, o tolueno, o xileno, a sílica, que é um composto que a gente pode encontrar nas nossas casas, sendo utilizado para absorver a umidade, prolongar a vida útil dos objetos, mas a sílica também pode provocar o aumento do risco de doenças autoimunes, levar a algumas complicações na derme e, como nós estamos falando do câncer ocupacional, ela pode exatamente levar ao surgimento de vários tipos de câncer. Só te cortando, Gabriela, rapidinho, que tu falou sobre o uso dos agrotóxicos, né, que é uma coisa que a gente não pensa tanto que pode causar um câncer, porque assim, obviamente a gente pensa, uma pessoa que está trabalhando numa usina nuclear tem mais probabilidade, a gente tem uma certa noção que, eu não sei muito, mas eu imagino que isso possa ocorrer, mas a gente não imagina no quesito agrotóxico, às vezes, porque o uso de agrotóxicos está crescendo no Brasil e a gente vê que muitas famílias estão aderindo a esse uso e já a agricultura é uma coisa bem comum na vida de muitos brasileiros. Pois é, exatamente. A gente se concentra em exemplos mais claros, como a questão do contato, do trabalho em usinas nucleares, e esquece que a exposição a compostos como mesmo os agrotóxicos, que, como você disse, estão sendo bastante utilizados, podem levar a um quadro de câncer ocupacional. Outro também muito ligado a essa questão do trabalho que a gente não, como é que eu posso dizer? A apresentação de câncer ocupacional derivada das situações de trabalho em que a gente não percebe assim tão claramente é a intoxicação por amianto. Você sabe, Gabriel, por que a intoxicação por amianto é tão perigosa? Não, eu não sei o porquê, mas assim, eu já vi anos atrás toda uma campanha contra as telhas de amianto, que eu acho que era bastante frequente nas casas dos brasileiros. Até aqui em casa tinha uns 10 anos atrás, há um tempinho atrás, mas por causa que começaram a falar, dá câncer, não sei o que, foi Isso. saindo. E amianto se torna ainda mais presente, porque é uma opção mais viável e mais barata no quesito das telhas. Pois é, o pessoal que apresentava, os trabalhadores que apresentavam essa intoxicação por amianto eram principalmente os que trabalhavam produzindo cimento amianto, em fábricas de têxteis, no processo de mineração, moagem, sacamento do abesto que está presente no amianto. Mas, assim, falando especificamente do porquê porque a intoxicação é tão grave, é porque o amianto, ele possui fibras microscópicas que não podem ser eliminadas do corpo humano. Essas fibras, elas são imunes à ação das células de defesa do nosso corpo e vão estimular mutações celulares, dando origem aos tumores, conforme foi falado pelo Benedito, o que vai deixar mais claro a dificuldade de sobrevivência de uma pessoa que foi intoxicada pelo amianto. Ele não pode ser eliminado do nosso organismo. É bastante interessante, né? E realmente preocupante, porque ele realmente não pode ser eliminado. Sim. E fugindo um pouco dessa parte do que é o risco, quais são os sintomas que vêm do câncer ocupacional? Bom, isso é um assunto bem curioso, porque muitas pessoas não sabem, mas o câncer ocupacional e o câncer como a gente conhece como o de mama, citado pelo Benedito, por exemplo,
eles vão ter os mesmos sintomas, os mesmos sinais, que é a fadiga, mialgia, sonolência, tontura, diversos tipos de infecção. E o diagnóstico, a diferenciação vai ser feita por um histórico, ou seja, quando a pessoa que está acometida pelo câncer, para descobrir se é ocupacional, vai ser feito um histórico para saber como é o trabalho dessa pessoa, quais são as qualidades de trabalho dessa pessoa, se ela utiliza os equipamentos de proteção, há quanto tempo ela está exposta a isso, todos esses detalhes. E também os exames para descobrir qual é o tipo de câncer, eles também são muito importantes, que são hemograma ou biópsia até, caso haja a presença de tumor, que também, como o Benedito referenciou, não são todos os tipos de câncer que têm tumor. E como seria o tratamento? O tratamento, ele é provido pelo SUS, como diversos outros tratamentos, e ele vai ser definido pelo INCA, junto com outros institutos de pesquisa, como, por exemplo, a Fiocruz, que vão definir os pré-requisitos que a doença, que a pessoa apresenta para certo tipo de tratamento. Por exemplo, se tem um estágio intermediário ou um estágio inicial de câncer, o tratamento vai ser diferenciado. As formas de abordar o tratamento serão diferenciadas. Depende muito do estágio que está aquele câncer, né? Isso, exatamente. Se for um câncer já numa fase mais avançada, o tratamento já vai ser mais invasivo. Se for numa fase mais inicial, já vai ser um tratamento mais, ali, digamos que pelas beiradas, não uma coisa muito invasiva que vai surpreender o organismo de uma maneira abrupta. As formas de tratamento mais conhecidas são a quimioterapia, a radioterapia ou a remoção, caso haja o tumor. E É também pode... interessante tu falar desses outros meios, porque realmente a quimioterapia é o que acredito que está na mente de todos os brasileiros, quando eles associam, por exemplo, o câncer e associam a tratamento à quimioterapia, né? Porque já é mais difundido, né, esse tratamento. Isso, exatamente. E como falaram aqui no chat, que eu acabei de ver, sim, a idade interfere bastante nisso, porque a gente sabe que cada corpo ele vai reagir diferente a um medicamento. Por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça, eu posso reagir de uma forma, e se o Gabriel, por exemplo, tem essa mesma dor de cabeça e toma a mesma medicação que eu tomo, ele pode reagir de outra forma, pode passar, pode não passar, pode apresentar efeitos adversos. Então, a idade, Depende muito da singularidade também do indivíduo, né? isso exatamente, do histórico, como eu falei no início da minha fala. O prognóstico, o diagnóstico, tudo isso ele vai interferir em como a doença vai ser tratada, como vai ser realizado o diagnóstico e em como vai ser abordado no geral. É interessante a gente saber desses sintomas e como é feito de fato o diagnóstico e as formas de tratamento. Só recapitulando agora para a galera, a gente já viu o que é o câncer e a gente já viu essa aplicação do câncer relacionada ao trabalho, nós vimos também os riscos e acabamos de saber, por meio do nosso amigo Arthur, quais são os sinais, os sintomas, os diagnósticos e o tratamento. E agora, um gancho que eu tiro disso é como é que se pode prevenir? Como é que se previne um possível câncer ocupacional? Tem como prevenir? Já vou começar assim. Bom, o local de trabalho ele deve seguir algumas dicas e regras, né? Além do uso das barreiras de contenção de risco que a gente já conhece, né? As EPIs e as EPCs. Tais como o controle da liberação de substâncias cancerígenas perigosas para a atmosfera e para o meio, a remoção dessas substâncias do local de trabalho, além de tentar substituí-los, né, ao máximo por substâncias mais seguras. Além disso, deve haver uma boa ventilação do local, proibição do fumo, né, que são coisas mais comuns. Além disso, deve ser feito todo um trabalho educativo relacionado à biossegurança, né, para os colegas e para com os colegas e para com o local de trabalho. Valorizar, né, a biossegurança, né? Porque muitas Sim. pessoas ainda fazem muito descaso, acham que não é um fator tão importante assim. Sim, deve haver esse trabalho educativo mesmo. E também deve haver o controle, né, da exposição de cada trabalhador e o uso rigoroso desses equipamentos de proteção individual, o que remete, inclusive, a uma norma, né, regulamentadora do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, que basicamente dá a responsabilidade do empregador de fornecer e exigir o uso e ao empregado de utilizar e manter, né? E além disso também deve ser montado e seguido um mapa de risco adequado para o local.
Antes da gente entrar nesse fator do mapa de risco, gostaria só de comentar que realmente, voltando ainda para aquela parte educacional, a gente vê que tem muitos empregadores, empregados, muito mais empregadores que não seguem à risca a biossegurança e acabam comprometendo de fato os seus empregados, lhes dando péssimas condições de trabalho e expondo a possíveis doenças. E agora, após esse meu comentário, a gente vai ver qual é esse mapa de risco. Eu ia até começar perguntando o que é um mapa de risco, para a galera leiga aí de casa que não sabe ainda o que é. Bom, Gabriel, a gente pode explicar os mapas de risco como sendo representações gráficas que vão, obviamente, indicar os riscos presentes nos diversos locais de trabalho, eles estando relacionados ou não com o processo produtivo. No mapa de risco, a gente vai ter a divisão do espaço do laboratório, do local de trabalho, e alguns círculos em diferentes cores, cada cor indicando um risco físico, químico, ergonômico, de acidentes, indicando exatamente o risco que vai estar presente naquele determinado local. Um mapa de risco específico ao câncer ocupacional, indicando os riscos físico-químicos, ele vai ter círculos presentes nas cores verde e vermelho. Um exemplo que a gente pode dar mais claro é a representação no mapa de um círculo verde próximo às máquinas que emitam radiação, como os equipamentos de tomografia computadorizada, que vão emitir raio-x, ou círculos vermelhos nas áreas em que haja presença de substâncias ou compostos químicos com potencial carcinogênico. Por exemplo, vai estar no mapa de risco representado um círculo vermelho em um armário que tenha sílica, xileno, tolueno, ou até mesmo amianto. Então é feito todo esse rastro dos riscos e ilustrações, advertindo. Exatamente. Ajuda, né, a evitar, né, a aumentar. Isso. Vai ajudar a pessoa que está trabalhando aí a ter mais noção do que está presente no laboratório. Né? Se precaver. Isso. É até você vai ter como algo educacional, de certa forma. Exatamente. Né? Bom, gente, nosso podcast está acabando e eu gostaria aqui de agradecer, né? Agradecer ao professor Dr. Fábio Mota por ter cedido seus alunos para estarem aqui presentes hoje e agradecer a cada um de vocês. Obrigado, Benedito, Bianca, Gabriela, Emily, Arthur, por vocês terem tirado um pouco do seu tempo. Eu sei que a vida de faculdade é bastante corrida, por estarem aqui presentes para ensinar para alguém como eu, que não tem muita propriedade para falar desses assuntos, e explicar para a galera de casa, para conscientizar e para eles aprenderem algo novo. Gostaria de deixar a última palavra com vocês, se vocês tivessem algo para falar, mandar algum salve para alguém, dar um alô para a mãe, um beijo para a tia, para a avó, para o cachorro. Podem ficar à vontade. Nós que agradecemos o convite, Gabriel, para falar um pouquinho, né, sobre esse assunto. Que isso, eu que agradeço. Um assunto muito importante que a gente tem que tem que dar um olhar maior. Eu acho que é isso. Obrigada pela atenção, gente. Queria agradecer pelo convite e pelo carinho desse seu público maravilhoso aqui no chat falando com a gente. Pessoal muito participativo. Gostei. Eu acabei de receber uma pergunta no superchat. O Antônio Gameplay 097 acabou de mandar uma mensagem aqui, mandou R$300, perguntando: quando o Dr. Fábio Mota vem para o Bioteco? Bom, gente, o convite já foi lançado. Vai depender dele, né? Também. Eu já lancei o convite para ele, estou ansioso para que ele venha estar aqui no meu podcast. No nosso podcast, né? Porque esse podcast é meu e de vocês, ouvintes. Gente, estamos encerrando agora. Espero que todos vocês tenham uma boa semana. Lembrando que Bioteco toda segunda a sexta, às 6 horas da noite. E também quero fazer aqui a nossa propaganda, que o nosso próximo podcast vai ser com um convidado ilustre da biomedicina. Não vou revelar quem é, vai ser revelado apenas horas antes do podcast ir ao ar. E aí, dado as considerações finais, é isso, galera. Parafraseando o Dr. Fábio Mota, não matem, não morram e sigam a regra do rolê. Tchau, tchau.